Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de desenvolvimento web 1 e nessa aula nós vamos falar sobre a linguagem de marcação HTML ou Hypertext Markup Language. É uma linguagem estruturante, da web, é uma das linguagens mais importantes, talvez a mais importante para termos as principais funcionalidades da web, Então, vamos aqui seguir nos nossos slides, Atualmente, nós estamos usando a versão 5 do HTML. Durante muito tempo, predominou a versão 4, mas hoje já temos a versão 5 e HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver websites. Esse acrônimo, que eu identifiquei agora alguns segundos atrás, significa Hypertext Markup Language, ou, em português, linguagem de marcação de hipertexto. O HTML é uma linguagem que ela é base para a internet, ela foi criada para ser de fácil entendimento por seres humanos. Vocês podem ver que, apesar dos termos estarem em inglês, é uma linguagem bastante legível e que pode ser lido por uma pessoa, diferente de alguns códigos que a gente já pode ter visto, por exemplo, códigos em assembly que são muito numéricos. O HTML é essa linguagem que ela é base, ela pode ser lida por humanos, mas também por máquinas, por exemplo, do Google e de outros mecanismos que fazem raspagem de conteúdo em páginas web. Então vamos lá, Então o HTML, apesar disso, nós não vamos aprender apenas o HTML, mas vamos aprender também o CSS e o JavaScript. Então esses são três componentes básicos, para você desenvolver um website. Então vamos identificar cada um deles. O HTML é a camada que apresenta o conteúdo. É a camada que traz a semântica da página. É onde nós escrevemos os textos, aonde nós inserimos as imagens, tabelas e quaisquer outros conteúdos que nós queramos exibir em uma página web. A segunda camada que tem aqui é a camada que dá forma aos elementos, que é o CSS. O CSS é uma linguagem de estilização, formatação. Então, quando você vê um texto com determinado estilo, com uma cor alterada, com um tamanho, ou quando uma página determinada tem uma cor de fundo, ou um bloco envolto a uma borda. Então, assim, esses detalhes estéticos, a estilização da página é feito através de uma linguagem específica, que é o CSS. Note-se que muitas das funções de estilização é possível fazer com HTML, mas não é o mais recomendado por motivos que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. E o JavaScript, que apesar deles ter alçado uma fama e uma importância muito maior hoje, ele já é uma linguagem presente desde o início da web. E ele é criado para garantir comportamento dinâmico às páginas. E trata-se desse dinamismo, do dinamismo que ocorre no próprio navegador, e não o dinamismo criado no back-end, no servidor, que nós vamos aprender esses termos aí na sequência. Então, quando o usuário está em contato com a interface de uma página, ele pode a qualquer momento executar uma ação que resulte num comportamento. Então, por exemplo, quando você preenche um formulário e preenche um valor incorreto, a própria página já te avisa. Então, essa é uma funcionalidade que pode ser feita com o JavaScript. Aí aqui eu fiz uma ilustração que seria HTML Programmer, Ou seja, porque o HTML não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de marcação. Assim como o CSS também não é uma linguagem de programação. Então, são linguagens usadas por desenvolvedores web, web design, mas das mencionadas aqui, a única que é considerada de fato uma linguagem de programação é o JavaScript. Então, vamos lá a essa arquitetura e alguns termos que nós falamos aí no slide anterior.
Então, vocês estão muito acostumados com essa parte aqui do front-end, que é a parte que vocês já vivem, né? Já usam a web. Então, vocês já usam um navegador, que aqui a gente vai chamar de browser, no caso aqui ilustrado pelo Chrome, mas poderiam ser outros, né? O Safari da Apple ou o Edge da Microsoft. E o Google Chrome, que é um dos mais utilizados. Então a gente tem aqui essa camada, né? UI, que é User Interface. Então todo esse arcabouço aqui composto pelo navegador e a interface que você está vendo, a gente chama de front-end. E quem faz essa comunicação, né, do front-end com o back-end, onde front é o que está na frente e back-end é o que está atrás, é o browser. Então o browser faz essa comunicação. Só que ele faz essa comunicação através de um protocolo, ou seja, que é uma padronização de mensagens a serem trocadas. Esse protocolo é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, por muito tempo, nós usamos apenas o HTTP para fazer essa transferência. Mas em algum momento surgiu necessidades maiores de segurança e foi lançado o HTTPS, que consiste numa simples melhoria, né? Ele mantém boa parte do seu funcionamento igual, mas esse S é de security, onde ele cria um túnel de criptografia, garantindo algumas qualidades a essa comunicação, como confidencialidade, ou seja, ninguém pode interceptar o seu conteúdo, como integridade, como ninguém pode alterar esse conteúdo no meio do caminho. Então, já fica a dica aqui, sempre quando vocês digitarem informações sensíveis, como senhas, percebam bem se estão acessando sites com o HTTPS válido. E o back-end, né, ele tem essa parte aqui que é o servidor. Deixa eu ligar aqui o apontador. Ele tem essa parte aqui que é o servidor. No servidor, aonde boa parte da mágica acontece, né? Onde nós temos aqui a geração dessa camada gráfica e das regras de negócio. Por aqui a gente usa linguagens de programação diferentes. Nesse curso nós vamos usar o PHP e podemos usar também bancos de dados. E aqui tem o símbolozinho do Apache, que é o servidor web mais utilizado na internet. E o servidor web, ele vai ser o software responsável por responder essas requisições HTTP. E aqui é onde a gente coloca as regras de negócio, aqui é onde a gente coloca o acesso a essas informações confidenciais, ao banco de dados. E aqui tem duas ilustrações também comparando o HTTP ao HTTPS, né? Onde o HTTP aqui o personagem ele se sente seguro, e uma ilustração aqui também, onde uma bolsa aqui exposta e alguém andando na rua, talvez no Rio de Janeiro, né, com uma bolsa aqui bem presa, ou seja, o HTTP é esse que proporciona segurança. Continuando aqui o nosso slide, eu queria falar com mais detalhes sobre esse workflow, né, que é essa sequência de passos que acontece quando você acessa uma página web. Talvez você ainda não saiba, mas acontece uma série de passos quando você digita simplesmente um google.com. Então, esse aqui é o cliente, usuário acessando um site, né? Então, a primeira parte é essa que parte do cliente, né? O primeiro passo, esse ato de solicitar uma página, onde você envia uma requisição para um servidor, que pode ser a URL de um site ou um valor de um formulário. Vamos começar com um exemplo mais simples, que é a URL de um site. Então, quando você digita google.com, existe um passo ainda anterior, na qual o seu sistema operacional usa o serviço de DNS, o Domain Name Service, que vocês vão ver na disciplina Rede de Computadores, e ele resolve aquele nome google.com para um endereço IP. Mas isso vai estar fora do escopo da nossa disciplina. Mas feito isso, ele pega esse endereço IP e envia uma requisição para o servidor, que seria get para google.com, pedindo o barra, né? Então, google.com barra, só isso.
A próxima etapa já é uma interação feita pelo servidor. Então, o servidor recebeu aqui essa página e ele vai decidir o que ele precisa fazer para responder essa requisição. No caso aqui, a gente está falando de uma página escrita em PHP. Então, aciona-se aqui a linguagem no server-side. Então, aqui é acionado o interpretador de PHP. Então, aqui muita coisa vai ser feita. O próximo passo, onde o PHP identifica quais são as dependências para ele executar esse código. Aqui a gente tem um exemplo de uma página em PHP que carrega um script CSS e coloca ele inline já dentro do código. É só um exemplo, mas a gente vai perceber que o caso mais comum é onde o PHP só entrega o endereço do CSS. Depois a gente vai ver essa modalidade também. Só que um outro caso já mais comum é o exemplo 4 aqui, né? Onde o PHP, quando ele monta uma página dinâmica com dados extraídos do banco de dados, ele envia essa requisição para o MySQL, onde é feita aqui uma consulta SQL, e feita essa consulta SQL, ela retorna resultados, esses resultados são processados e é criada uma página web compondo todos esses elementos. Essa página web ela tem a linguagem HTML e aqui ele retorna, o PHP retorna essa página HTML. Que é o passo 5, né, onde a gente tem a montagem dessa página com as informações vindas do banco de dados. E o próximo passo, que é o 6 e o último, é onde o servidor web, no nosso caso aqui o Apache, retorna esses dados enviando todo o conteúdo, seja HTML, CSS, JavaScript, para a apresentação final da página. Esse é um exemplo simplificado. Em casos reais, esse cliente acaba fazendo várias requisições, uma para o HTML principal, outra para diversos outros CSS que estão na mesma página, e para imagens e para todas as dependências, mas aqui nós decidimos simplificar um pouco. Aí eu vou adicionar um conteúdo a mais aqui, que é essa questão do full stack, que é um termo que provavelmente vocês já estão ouvindo aí sobre as vagas de trabalho para full stack. E o full stack seria o profissional que domina todas essas camadas, né? Tudo isso que acontece. Porque dentro de uma empresa que desenvolve páginas web, você pode ter um especialista em CSS, outro na linguagem server-side, um outro na linguagem front-end, mas tem também o profissional full stack, que é aquele profissional que domina toda a cadeia. Então, apenas por efeito de motivação, queria mostrar para vocês, aquele profissional que domina o sistema operacional, que domina o banco de dados, o servidor web, a linguagem, né, o código server-side, o browser e a linguagem client-side, que aqui seria, por exemplo, JavaScript, ele é considerado um profissional full stack, que ele domina toda essa pilha. E são profissionais que são muito requisitados pelas empresas e tal, com salários aí iniciais entre 4 e 8 mil reais, podendo receber até 20 mil reais ou coisas desse tipo. Um estagiário full stack, né, ele pode receber também 2 mil reais. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a colocar aqui a mão na massa. Então aqui está HTML5 e esse aqui é um documento básico. Na linguagem HTML nós temos elementos e atributos. Esses elementos também podemos chamar aqui de tags. Então temos aqui esse primeiro elemento, doctype HTML, temos os elementos HTML. E note, pessoal, uma coisa importante da linguagem HTML é que ela é dividida em blocos, né? Então eu tenho o bloco de HTML, aqui eu tenho onde abre HTML e onde fecha o HTML. Aqui eu tenho onde abre o red, que é o cabeçalho, e onde fecha o red, onde fecha o cabeçalho. Então as tags HTML de abertura são compostas pelo sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior.
E no fechamento segue-se quase a mesma estrutura, mas acrescenta-se uma barra. Então fica aqui menor, barra e ready. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes aqui com o nosso editor de código, a nossa IDE, onde eu vou mostrar isso, esses detalhes para vocês à medida que eu for construindo. Então vamos passar aqui, no caso eu vou usar o VS Code, que é o Visual Studio Code, e nele aqui vocês vão ver que tem várias opções, e eu vou recomendar a vocês que vocês comecem com essa opção, Add Workspace Folder, que seria adicionar uma pasta à sua Workspace, para você ter uma área de trabalho onde você possa construir várias páginas. Então você aperta aqui, e eu já tinha feito isso com a minha pastinha IFRJ. Então você vai aqui e aperta em Add. Então aqui eu tenho já a minha área de trabalho aqui IFRJ, que já está aberta. Eu posso vir aqui e criar um novo arquivo, que aqui tem esse botãozinho New File. Então eu venho aqui e aperto index.html. Então agora nós vamos criar essa nova página, né, baseada aqui no nosso slide. Então a gente pode ir aqui revezando um pouco aqui o conteúdo entre o código e o slide. Então a primeira tag que nós vamos fazer aqui é a doctype, que essa daqui a gente pode ver que ele tem aqui até um recurso de autocompletar que nos ajuda, que é só uma tag avisando que o conteúdo que vai vir a seguir é uma página HTML. Então a gente vem aqui, abre HTML, vou tirar aqui o Caps Lock, e à medida que eu fecho, olha, o VS Code ele já me ajuda e já autocompleta para mim o fechamento da página. E essa é uma boa prática, pessoal, independente do editor de código que vocês estiverem utilizando, sempre quando vocês abrirem uma tag, vocês já façam o fechamento dela, para vocês não se esquecerem depois. Vamos ver esse comportamento de novo, só que aqui eu vou usar um recurso de organização, de estética de código, que se chama indentação, onde eu vou apertar a tecla Tab uma vez, e eu vou fazer com que a tag head ela fique um pouquinho mais à esquerda. Então aqui a gente sabe que o HTML começa aqui e termina aqui, e aqui a gente sabe que a tag head começa aqui e termina aqui. Então com isso eu vou organizando o meu código. Meu próximo objetivo agora é colocar a tag meta. Pessoal, todas essas tags que nós estamos inserindo até agora, elas não acrescentam um conteúdo visual à nossa página. Elas são apenas configurações que nós estamos fazendo na nossa página web. Então, pessoal, nós vimos que até aqui o nosso código ainda não acrescenta elementos visuais à nossa página. Então, nós vamos verificar isso através da visualização da página que nós estamos criando. Você pode salvar esse arquivo e abrir através do Chrome, numa outra janela, mas por aqui eu vou fazer de uma forma que a gente consiga ver o código junto com a pré-visualização da página. Se você quiser, se também estiver usando aqui o VS Code, você pode vir aqui em Exibir e Extensões. Aí eu acrescentei essa extensão que chama Browser Preview. Depois que você instalar a extensão, né, vindo aqui no Install, que no meu caso já está instalado, e reiniciar o navegador, a gente vê aqui que é uma extensão que adiciona essa possibilidade de visualizar a página e que ela usa o próprio Chrome, né? Então você já vai estar testando com o mesmo browser que os seus usuários acessam, né? O que boa parte deles, pelo menos. Então a gente volta aqui e vou fechar essa abinha aqui, vou voltar para o nosso código e dada essa página eu aperto aqui esse botão que surgiu após a instalação da extensão. Então tá aqui o Browser Preview, só que ele não abre já na página, né, que a gente criou. Ele abre numa outra página. Então eu venho aqui e aperto com o botão direito e coloco aqui Copy Path, que é copiar o caminho até se chegar nesse arquivo HTML. Aí eu venho aqui, coloco File, // porque aqui no caso a gente não está usando o HTTPS, né? Nós estamos fazendo acesso a um arquivo local que está na nossa máquina.
Então a gente usa essa identificação. E a gente vem aqui e coloca o caminho desse arquivo. Então beleza, já temos aqui o nosso arquivo carregado, só que conforme eu tinha mostrado e agora estou demonstrando, não tem ainda nenhum elemento visual. O primeiro elemento visual que nós vamos colocar aqui é a tag title. Mas, apesar de ser um elemento visual, ele sequer nem aparece ainda no corpo da página. Eu vou colocar aqui título da minha página. Note que ainda não apareceu nada aqui, eu já estou com a opção de autosave ativada, então eu vou recarregar a página. Então, ele ainda não apareceu no corpo da minha página. Ele apareceu aqui na identificação da aba, onde você pode observar esse comportamento também no Chrome e outros navegadores. Isso porque esse conteúdo está aqui no cabeçalho. Se eu quiser adicionar um conteúdo aqui ao corpo da página, existe uma tag especificamente para isso, que é uma tag que se chama corpo, ou no inglês body. Então tenho aqui a tag body. Note que eu estou respeitando aqui a indentação, né, a organização do código. E aqui eu posso escrever o que eu quiser que esse conteúdo vai aparecer na página. Então eu estou aqui, conteúdo da página. E à medida que eu recarregar aqui, já aparece. Se não aparecer, pessoal, é que vocês têm que salvar o arquivo do lado de cá. Por acaso eu estou com a opção de autosave para facilitar, mas vocês têm que salvar e recarregar caso não estejam com essa opção ativada. Então vamos ao próximo exemplo. Só que nesse exemplo aqui, para você colocar lá no Classroom, você vai colocar assim, conteúdo da página do... Aí você vai colocar o seu nome. No meu caso aqui, Luiz Felipe. Tá ok? Então vocês tirem um print contendo aqui a página já recarregada, conteúdo da página e o seu nome, e coloquem lá no Classroom com essa estrutura de código aqui exatamente e tal, e contemplando um print para o código e página, se você tiver configurado a sua ideia dessa forma, ou um print para o código, um print para a página, mas acho que fica mais fácil a gente adotar esse padrão que eu estou usando aqui. Então, o próximo exemplo que está aqui é de títulos e parágrafos, onde nós vamos repetir a mesma estrutura aqui da nossa página e vamos adicionar algumas tags novas. Então, eu vou manter esse conteúdo da página aqui por enquanto, só que agora eu vou inserir a tag H1, que seria de Reading 1, que a gente pode entender aqui como título. Então, vou colocar aqui meu primeiro título e vou recarregar aqui. Então, vocês podem perceber que aparece a palavra meu primeiro título com nível de destaque bastante elevado, né? Então, é o título do HTML que tem o maior nível de destaque. E nós podemos criar aqui outros títulos com nível de destaque menor. Então, tem aqui o H2. Aí aqui, para ficar bonitinho, eu posso colocar assim, meu segundo título. E recarrego. Olha, percebam que ele aparece aqui com nível de destaque menor. Ele aparece numa tipografia, né, numa letra um pouco menor. A gente pode ver que depois, quando vocês aprenderem CSS, vocês vão poder configurar de forma totalmente diferente, né? O H1 pode ter uma cor, o H2 pode ser outra fonte, né? Outra letra. Mas vocês vão perceber que nós vamos poder usar esse recurso aqui até o 6, né? Vou criar aqui vários. Então, vou colocar aqui o H3 e H3. Abre H4 e fecha H4. Abre H5, fecha H5 e abre H6 e fecha H6. Aqui eu tenho o meu segundo, posso colocar meu terceiro, meu quarto, meu quinto
e meu sexto título. Então, eu recarrego aqui. Então, eu tenho esse básico do HTML aqui de títulos. Vocês podem ver que fica aqui organizado de um nível de destaque maior para menor. Vocês podem usar esses headings, né, esses títulos, em qualquer local da sua página, em qualquer combinação possível. Ainda no escopo dessa aula, nós vamos ver também o parágrafo. Então, assim, existe uma tag específica para parágrafo, que é essa paragraph. Ela usa aqui a letra P, e eu abro o P e fecho o P. Então, não tem muito mistério. O que nós vamos fazer aqui é acrescentá-la. Mas nós podemos acrescentar em qualquer ponto da página? Não. Nós vamos acrescentá-la dentro da parte do body. Então, eu tenho aqui, ó, abro a tag P e coloco assim, ó, meu primeiro parágrafo. E carrego. Podem perceber que ele aparece como um texto comum da página, né? Sem algum destaque, né? Não está negrito e tal. Toda essa parte, se você quer que fique maior ou menor, conforme eu disse, tudo isso vai ser configurado no CSS. Aí eu tenho aqui meu primeiro parágrafo, eu posso criar um segundo parágrafo. E carrego, ele criou o segundo parágrafo. Note que ele pulou a linha, não porque eu pulei a linha aqui, mas sim porque isso é uma definição da tag parágrafo. A tag parágrafo, ela por padrão, ela pula de uma linha para outra. Note que se eu acrescentar várias quebras de linha aqui e recarregar, não vai mudar nada. Porque diferente do Word, onde você dá a quebra de linha e ele vai quebrando, aqui não funciona desse jeito. O comportamento ele é dado em função da semântica das tags. Mais para frente nós vamos ver tags específicas para conteúdos que ficam na mesma linha. Então temos aqui, para essa página ficar bonitinha, vocês podem colocar, ó, bem identificada, né? O primeiro parágrafo do... Aí você coloca seu nome. E aqui você pode colocar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo do... Coloca seu nome. E recarrega. Então temos aqui um exemplo de HTML com a estrutura básica de uma página, né? Com a tag HTML abrindo e fechando, a tag head de cabeçalho abrindo e fechando, com o meta do charset, que é o código, mapa de codificação de caracteres, o título da página. E aqui o corpo da página usando já algumas estruturas, os headings de 1 a 6 e os parágrafos. Com isso a gente encerra essa aula e vocês façam o envio através da atividade no Classroom dos dois exemplos que eu passei por aqui. Com isso, pergunto se vocês têm dúvidas, podem mandar perguntas para o meu endereço de e-mail que está aqui, ou no próprio Google Classroom, ou através do grupo de WhatsApp. Estamos à disposição de vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.